Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peço desculpa pela minha voz, tá bem melhor do que semana passada, só que vocês não viram isso, porque na terça-feira quando eu gravei o vídeo e soltei pra vocês, eu já gravei o de domingo também. E aí na quinta-feira eu tava completamente sem voz, agora que tá voltando, mas acho que vocês perceberam que eu tava tomando bastante água, então eu já tava começando a irritar a garganta. Então peço desculpa pra vocês se esse vídeo tiver com a voz meio cagada, tá? Mas é por conta que eu tô ruim da garganta ainda, tá? Enquanto isso eu vou tomando uma água pra poder melhorar. Vocês vão ver eu tomando água o tempo todo, gente, porque senão já era. E aí eu não gravo nada. Eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto. Acho que eu não me apresentei, né? Tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Santana, sejam bem-vindos ao canal. E, né, deu pra notar que eu não tô tão bem assim. Mas tudo bem. Eu vim falar um pouquinho pra vocês hoje sobre as Olimpíadas. Aí vocês vão dizer pra mim assim, mas todo mundo só fala da Olimpíada, só fala da Olimpíada. Mas eu vim falar de um assunto que eu tava preocupada, tava bem receosa com o que ia acontecer. Só que daí aconteceu ontem, de madrugada a prova, acabei não ficando acordada pra olhar. Porque, enfim, a gente tem vida, a gente tem que dormir. Mas aconteceu ontem a prova do triatlon. Desculpa se estiver sendo ruim que a voz tá. A prova do triatlon, que era natação, ciclismo e corrida, tá? Nessa mesma ordem. E aí tava uma polêmica, porque o Rio Sena é poluído pra caramba e o pessoal ia ter que fazer a prova de natação lá. E eu fiquei na minha cabeça assim, poxa, por que fazer a prova lá? Não pode fazer a mesma prova numa piscina, alguma coisa do tipo, né? Tanto que antes de ontem, durante o dia, não ontem, mas antes de ontem, durante o dia, eu vi uma prova que teve que foi 1.500 metros. Fizeram 15 voltas na piscina. E, tipo, era a mesma metragem do individual, então dava pra fazer numa piscina, só que, obviamente, as condições. Desculpa, gente. Uma piscina pra fazer num rio de verdade, com correnteza e tudo mais, é completamente diferente. Então, eu entendo que a prova, para ser validada, vamos dizer assim, ela deveria ser feita da forma correta. Só que a forma correta bota a vida de várias pessoas em risco. Então, aproveitando que eu estou assim, com essa minha voz de taquara rachada, super fortalecida no ômega 3, eu resolvi vir aqui falar sobre isso com vocês. Porque até um pouquinho antes da prova, estava ainda sendo feito testes, análises para ver se estava tudo corretinho na água para poder fazer a prova. E estava dando que estava com bactéria, estava impróprio para banho e tudo mais. Só que eles estavam falando que estava tendo aqueles índices por causa da chuva. Que aí choveu, teve uma movimentação na água, isso e aquilo outro. Por isso que estava dando esses aumentos das bactérias e ficar impróprio para banho. Só que assim, gente, a água da chuva é uma água limpa. Se estava tendo movimentação e da movimentação estava batendo ali que tinha a água estava imprópria, isso quer dizer que as bactérias e tudo mais, a sujeira, toda a poluição está no fundo. Então vocês imaginem, cada bateria de prova com mais de 25 competidores, batendo braço ali, batendo perna, o quanto de poluição que não é subir, sabe? E eu fico imaginando, estão tão preocupados assim das pessoas ficarem doentes e tudo mais, fazendo esses testes para confirmar que a água estava limpa. Por que não fizeram então um teste do antes, durante e depois da prova? Não sei, talvez tenham feito, né? Mas isso era um teste que poderia ser feito para verificar, porque no dia 17 agora de julho, a prefeita de Paris, ela entrou na água para provar
que a água estava apropriada para banho. Mas pensem comigo, vocês têm que entrar na água para provar que tá tudo bem. Vocês não podem pegar e se medicar antes de entrar e se medicar depois para ficar tudo bem. Eu falo isso para vocês porque aqui no Rio Grande do Sul a gente teve enchente. Muitas das pessoas que tiveram contato com a água ficaram doentes. Teve um aumento absurdo de leptospirose aqui por conta do contato com a água contaminada. Aí vocês dizem pra mim, vocês juram pra mim que aqui, que a gente não vê, eu não tô falando de Porto Alegre, não tô falando de Canoas, tô falando no contexto geral, tá? Aqui no Brasil, que a gente não vê tantos ratos pela rua, como é lá em Paris, que tem rato lá, eu acho que é a França inteira, não só em Paris, mas Paris tem muito disso, de vocês estarem lá, tava fazendo turista, rato passando pra tudo que é canto. Vocês juram pra mim, que não ia ter contaminação na água, que de fato se as pessoas tivessem contato com aquela água ali, não ia dar ruim com elas. E outra, eu tava vendo a prova hoje de manhã, pra poder vir gravar aqui o vídeo com vocês, a pessoa fica com a cara enfiada na água. Tipo, tem uma proteção pro nariz ali, que obviamente tu tem que ter, porque eu acho que poderia dar ruim, respirar alguma coisa assim, né? Ir pro pulmão a água. Mas pensa comigo, tem a proteção aqui dos olhos, tá? O ouvido ainda é tampado aqui um pouco com a máscara, mas pode entrar água, sim, ali. Mas a boca, tu tem que estar toda hora botando pra fora pra respirar. E aí tu pensa, entra água na tua boca. Então é uma coisa meio complicada. Tanto para quem tá ali nadando, quanto para quem tá revezando também. Mas se não me engano, do revezamento, tu faz todas essas provas, né? Tanto a parte da natação quanto a parte fora, as duas duplas de atleta, eles fazem, né? Tanto a dupla feminina quanto a masculina, eles fazem. E aí eu trouxe algumas informações para vocês, tá? Se vocês saberem a quantidade de quilômetros que são feitas na prova. No individual, 1.500 de natação. Como eu falei para vocês, a piscina tinha como fazer, porque fizeram uma prova de 1.500, que foram 15 voltas na piscina, 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida. Já no revezamento, que participa tanto homem quanto mulher, né? No caso é misto, no revezamento. Eu só não entendi se é misto, mas tipo, participa só uma dupla e outra, ou as duplas junto, ou as 4 pessoas junto, tá? 300 na natação, 5,8 no ciclismo e 1,8 na corrida. Isso por atleta, tá? Não é por no geral na prova, tá? Do individual no geral na prova e na revezamento. É isso por atleta, tá? Cada um dos 4 atletas vão fazer essas quantias, essas quantidades de prova, tá? De bateria por bicicleta, natação e corrida. E eles fazem nessa ordem, tá? Natação, eles tiram o óculos e a touquinha, colocam o capacete, óculos e vão pra bicicleta. Que daí na bicicleta já tem a sapatilha ali no pedal. Quando eles retornam, eles podem ou não, né, retirar esse capacete que eles estão usando. Eu acredito que não, mas enfim. Acho que algumas pessoas chegam a tirar. E aí eles colocam o tênis, né? Eles tiram outras coisas ali, pode ficar com o tênis, mas tudo que eles tiram tem que ficar dentro de um pote, que é onde fica todo o material deles pra competição. E assim, gente, eu não poderia fazer nenhuma prova das Olimpíadas, porque eu odeio futebol, eu gosto de assistir vôlei e até assisto futebol, mas eu odeio futebol. Eu não sou boa em corrida. Não sei andar de bicicleta. Não sei nadar. Deixa eu ver outra coisa. Morro de medo de altura. Então, coisas que tem que pular ou que tem que se pendurar. Que tu
tem que ter uma certa coordenação motora. Eu não daria certo. Eu vivo caindo, andando normal na rua, imagina, de skate. Eu tinha vontade, quando era mais nova, de aprender skate e patinação. Eu tinha vontade de aprender, mas era só vontade, coragem eu não tinha. Então, tipo assim, quem tá lá porque realmente é preparado para isso. Mas eu acho que é muito risco para os atletas colocar eles para participar de provas que eles podem se machucar. Se machucar, ficar doente, entre outras coisas, né? A preocupação maior que eu tava em relação a se ia ser feita ou não essa prova de natação, tá? Do triatlo. Porque as outras provas de natação, nado sincronizado, saltos, né? Na piscina, essas coisas assim, foi tudo literalmente no lugar fechado. E a maioria das provas tem como ser no lugar fechado. No caso do surf, eu acabei esquecendo de pegar para trazer informação para vocês. Mas o surf, se não me engano, não foi na França, tá? Não foi em Paris, foi em um outro lugar, onde tinha ondas que eram mais apropriadas para os atletas pegarem e fazerem, né? Tanto que o Medina teve uma das maiores notas, foi 9.9, 9.90, enfim. E conseguiu medalha na competição. E eu não sei, tá? Só tô aqui passando pra vocês. Eu acho que tem provas que eles poderiam ter feito fora de Paris, por mais que Paris tenha que ser ali o lugar para ser a maioria das provas. Uma ou outra que fosse fora não ia fazer diferença, tá? Só prezar pela saúde mesmo dos atletas. E outra coisa, na do Rio aqui, em 2016, eu não lembro, mas eu acho que a prova foi cancelada. Essa prova não teve. E aí eu fico pensando e fica aqui na minha cabeça. Pensa assim, um dos rios lá mais poluídos que a gente tem aqui no Brasil, né? Que fica, se não me engano, no Rio de Janeiro, que é o Rio Tietê, ou é em São Paulo. Agora me cagou na cabeça. A gente fala de tanta merda. Me cagou na cabeça. Se é em São Paulo ou no Rio. Mas enfim, independente que seja, tá? O Rio Tietê, ele é super poluído. Aí pensem comigo. Se não seria óbvio que causaria muita doença. Imagina botar pra fazer caiaque ou pra fazer a própria prova de triatlo. No Rio Tietê tem uma parte que é mais limpa. Mas pensem comigo. Vocês colocariam a vida de vocês em risco na parte mais poluída do rio para fazer a prova? E aí, só porque tá lá na França, lá em Paris, vocês vão colocar o atleta numa água poluída. Então, assim, peço desculpa pra vocês se eu passei alguma informação errada aqui, tá? Mas eu vou deixar nos comentários, ou vou deixar na descrição, tudo certinho pra vocês. Mas eu tenho acompanhado muito, só pra falar pra vocês, né? Pra vocês entenderem um pouquinho mais, porque eu não tava tão atenta nessas partes. Eu tava acompanhando muito. Eu tava acompanhando muito a parte da ginástica artística, vôlei, e vôlei feminino, masculino, né? O de quadra. Vi alguma coisa sobre o de praia, mas eu não tenho olhado com frequência, sabe? Judô, eu olhei algumas coisas também. Achei super injusta a derrota da Rafaela Silva. Tá tentando lembrar o sobrenome dela. Mas da Rafaela Silva, porque teve vários momentos, principalmente na primeira, que poderia decidir o ouro ou a prata pra ela. Que ela podia. Como é que fala? Ela podia ganhar a japonesa, mas o juiz mandava parar, o árbitro mandava parar a luta toda hora. E aí acabou que ela saiu por punição. E era meio bem visível, vamos dizer assim, que a outra competidora tava tentando cravar as punições. E eu acho que deveria ser punido também isso, sabe? Mas eu não tô falando isso porque o Brasil perdeu, tá? Só tô falando isso porque eu acho que teve muita marmelada para o Japão, tá? Assim como na artística,
também teve muita marmelada ali para os chineses, né? Teve muito desequilíbrio, queda na própria barra, na trava, desculpa. A atleta caía e aí depois ia ver a nota em comparação com a das atletas brasileiras e a nota era maior, ou a nota era muito ali similar. E eu ficava pensando assim, poxa, tu vai bem na prova e mesmo assim tu fica com uma nota baixa. Então, graças a Deus, tiveram um bronze, né? Primeira medalha dentro da competição de ginástica artística. Mas foi muito, muito, muito bem dada aquela medalha. Bem conquistada, vamos dizer assim, né? Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês era sobre o triatlon, sobre o repleito do Senna. E acabei falando de outras coisas também. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não com a minha voz de top term, mas em si pelo conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês tiverem mais coisas que vocês querem que eu traga ou que eu fale aqui, deixem nos comentários, que eu tenho o maior prazer de trazer pra vocês, tá bom? Beijo, tchau e fui! Fazer com a outra mão.